curso foi ministrado na Faculdade Rudolf Steiner, um pouco da problematização, né, da abordagem desse tema. E aí nós temos um acadêmico e antropósofo, se não me engano, da Nova Zelândia, que ele vai dizer pra gente assim: a grande questão para mim é, nós realmente oferecemos uma educação baseada localmente? Minha resposta inicial, quando me deparei pela primeira vez com as escolas Waldorf na Inglaterra, foi não. Eles se sentiram alemães. O cenário geográfico local e a flora e a fauna locais estão refletidos na escolha e no conteúdo de canções, poemas, peças, materiais e recursos artesanais, histórias, imagens e etc. Ou esses são frequentemente importados de outros lugares. Então, essa problematização do que está dentro do currículo, né? O curso não é um curso com enfoque na pedagogia Waldorf, é um curso de extensão para qualquer pessoa que queira fazer. Porém, nós tivemos 27 participantes, dessas 25 era da pedagogia Waldorf. Então, não teve jeito, né? A gente teve que também abarcar esse eixo. Então, um pouquinho do porquê abordar, né? Primeiro que nós temos uma legislação que torna isso obrigatório em todos os níveis, inclusive ensino superior, e no caso a Faculdade Rudolf Steiner, ela está sendo um local de vanguarda, de pioneirismo, porque a gente pouco vê faculdade privada abrindo as portas para esses temas, ainda mais quando a gente está falando dessa cultura dos orixás, né? Da importância da gente quebrar esses estereótipos. Então, a história e cultura africana e afro-brasileira, especificamente as originalidades e a reparação cultural. E dentro da reparação cultural, a gente pode entender a educação das relações étnico-raciais e os saberes africanos e afro-brasileiros, que é uma forma de tornar visível, fazer com que esse conhecimento, esses saberes, eles existam, eles possam emergir, porque até então eles são negligenciados, né? Então ela contribui, essa formação museu contribui, né, para a ampliação cultural, preenchendo lacunas na formação da educação básica, nos cursos de licenciatura e formações continuadas. O objetivo também foi ampliar a visão de mundo e promover relações saudáveis, baseadas no reconhecimento, na valorização da história e cultura de povos de matriz africana na sociedade brasileira. Bom, e o grande cerne da questão, que quando a gente toca nas originalidades, é justamente essa ausência dentro dos espaços escolares. E o que resulta na exclusão, na perpetuação do estereótipo, nas desigualdades, na limitação da aprendizagem dos estudantes, na falta de diversidade do ambiente escolar. Então, nós tivemos o objetivo maior, né, que foi o objetivo geral, abordar esses saberes brasileiros e promover a reparação cultural, trazendo essa história também, então, de que África estou falando. Até vim aqui com a blusa, essa aqui foi, e nas costas também depois eu mostro para vocês, de qual região nós estamos falando, né? Então, porque muitas das vezes a gente não entende África enquanto 54 países, e cada um com a sua cultura, a sua diversidade. Esses são os principais referenciais, então, inicialmente a lei, né, que nos obriga, então é por isso que a gente faz esse trabalho, né, da cabeça da gente, da forma com que a gente quer fazer, mas sim porque há um direcionamento, e a legislação ela é fruto de um impulso social, né? Nesse caso, fruto do movimento negro, fruto do movimento indígena. E, então, em atendimento a isso, a gente deve, né, colocar dentro dos espaços escolares. A própria BNCC, o professor Dr. Augusto Sidney Nogueira, Grada Quilombo, Franci Klein e a própria Nilma Lima Gomes. Eram outros, mas esses foram os principais. Então, como que funcionou a metodologia? Muito em diálogo com o Congresso, né? Foi uma formação dialógica que a gente tem uma participante, a Paula não conseguiu ver, que a todo momento a gente buscava um diálogo ativo, para a gente envolver, afetar. Nós trazíamos estudos de casos e a partir deles a gente ia conversando, a gente ia dialogando, né? E isso trazia maior abertura e participação para potencializar trocas e experiências, promovendo um ambiente afetivo, né? Então isso resulta em emoções, risos, choros e afetação, demonstrando cuidado e interesse pelo outro. Essa abordagem favorece um ambiente de aprendizado enriquecedor e empático. Dentro das histórias dos orixás e das africanidades,
Então, nós trouxemos histórias com a Luciana, né, uma contadora de histórias assim, que traz essa necessário envolvimento, né, da beleza. Então, a gente começava essas aulas então, com a contação de história muitas das vezes. Depois nós seguíamos abordando termos, conceitos, esse resgate histórico e cultural das africanidades. E um foco, né, o cerne, é essa consciência racial, despertar essa consciência racial e a necessidade do reconhecimento do trabalho educativo acerca da cultura dos orixás. E no último momento nós tínhamos um momento artístico, mas que nem sempre a gente conseguiu ter esse ritmo. Em um momento foram 11 encontros, então em um desses encontros foi destinado para a aquarela, para as pinturas, onde o objetivo foi materializar ali os gestos dos orixás, as características dos orixás, as cores, como que eles se movimentam, e que eles estão em diálogo o tempo todo com elementos da natureza. Então, também trazer esse resgate dessas conexões, que são professores da pedagogia básica e brancas, né? O que torna a necessidade da gente falar isso, para que tudo que a gente vai fazer, a gente precisa despertar essa consciência racial. Então, para quem que eu estou oferecendo a formação, né? São pessoas negras, então eu vou ter uma fala, são pessoas indígenas, eu vou ter uma outra fala. E os desafios identificados dentro das próprias narrativas das professoras, né? Então, instituições majoritariamente brancas, negros em condições de subalternidade, ausência de negros em posição de liderança, ausência da pauta racial no silenciamento, invisibilidade da história e cultura africana e afro-brasileira em materiais, no currículo e nas práticas pedagógicas, falta de intervenção direta em situações de discriminação racial e falta de formação profissional. E aqui a gente traz um pouquinho do recorte do que as professoras disseram, né? Então, com a palavra as professoras, e aí eu não vou ler todas, mas vou citar a primeira: depois de tantas aulas maravilhosas, me vejo alerta, sigo me desconstruindo e reconstruindo. Tenho respeito por tudo o que eu aprendi. Então, era sempre fundamentado num diálogo e em relação à prática da professora e do professor, né? No caso, só professora, porque éramos todas mulheres. Também esses questionamentos, e conforme esses questionamentos chegavam, a gente ia, então, entremeando e costurando, né? Diante desses três eixos, né? Da educação das relações raciais, da orixalidade e das artes também. Então, a conclusão, o curso foi bem avaliado pelos participantes, os resultados alcançados relatados pelas docentes incluem uma mudança de percepção, a desconstrução de preconceitos e privilégios, a valorização de saberes afro-brasileiros, a reflexão sobre prática educativa e reconhecimento da importância histórica e política do racismo. Esses pontos evidenciam um processo de transformação pessoal, busca por conhecimento e ação como agente de mudança na luta antirracista. As integrantes demonstraram um comprometimento profundo em promover uma sociedade mais igualitária e respeitosa, reconhecendo a importância de valorizar esses saberes e repensar suas próprias práticas para uma educação mais equânime. E aí, na nossa análise, a gente chega à conclusão que a pedagogia Bauman, por considerar o âmbito espiritual e o ser humano integral, talvez possa possuir maior possibilidade de realizar esse trabalho, uma vez que já utiliza bases espirituais na educação. Então, foi uma reflexão nossa, né, do potencial que a pedagogia Bauman pode ter. São os nomes das integrantes. Então, a gente quer também agradecer ao grupo de pesquisas Brasilidade, da Faculdade de Universidade, que também incentivou esse trabalho. A Babalorixá Sidney também, que um doutor, né, em semiótica pela USP, e ele aborda justamente esse tema da intolerância, e a própria Faculdade de Universidade pelo entendimento, necessário entendimento, né?
Obrigada.